E eu quero já começar aqui lendo com vocês Mateus, que é o texto base que nós estamos usando para essa série. Mateus capítulo 28, Mateus 28. Nós vamos ler aí aquele texto muito conhecido da grande comissão. E a partir disso nós vamos estar refletindo sobre a origem do discipulado. Mateus 28, versículo 18, que diz assim: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse-lhes: Então toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E ele termina dizendo assim: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Gente, olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus tinha ressuscitado, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e ele dá essa missão, ele dá esse mandamento, ele deixa esse mandamento, essa ordem. E a ordenança de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações, aonde você estiver indo, seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, seja na sua vizinhança, aonde você estiver indo, anuncie, faça discípulos. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. Esse texto, gente, tem tudo a ver com discipulado. Porque o que é discipulado? Esse é o ponto-chave que nós precisamos para conversar sobre tudo que nós vamos conversar. O que é discipulado? Eu tenho dito que discipulado é o processo de ser e fazer discípulos de Jesus. Vou repetir: discipulado é o processo de ser e fazer discípulo de Jesus. Essa semana eu ouvi um conceito de um outro pastor muito top, que ele disse assim: olha, discipulado não é sobre informações, mas discipulado é sobre formação. Discipulado não diz respeito a um monte de informação que você está passando para uma outra pessoa e você diz assim: não, estou discipulando fulano, e você passa informação, e você acha que esse tanto de informação que você está passando, isso é discipulado. Isso não é discipulado. No discipulado vai haver informação, mas a informação é só um meio para que alcance o discipulado, porque o discipulado tem como finalidade, como propósito, o que? Gerar formação, gerar o quê? O caráter de Cristo na vida da pessoa. Então isso é discipulado. Discipulado é esse processo, onde o caráter de Cristo está sendo formado em mim e no outro. O caráter de Cristo gerado em mim e no meu irmão. Todas as vezes em que alguma coisa está acontecendo, em que está trabalhando, me transformando mais parecido com Jesus, esse processo, essa circunstância é um meio que Deus está trabalhando para nos discipular. Então, eu disse semana passada que eu consigo enxergar tanto na Bíblia, como também nas experiências que eu tenho tido com o discipulado, três meios que Deus normalmente usa para que a gente possa estar sendo discipulado, ou seja, estamos sendo transformados, estamos sendo moldados, estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Jesus. O primeiro meio é o ensino. O ensino, por exemplo, quando eu e você lemos a Bíblia, a palavra de Deus, valeu, irmã Iracema, você é top, viu? Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra que foi escrita por homens, inspiradas por Deus. Então, quando você está meditando
meditando na Bíblia, você está cavando, o Espírito Santo ele começa a te ensinar, ele começa a te revelar a vontade do Pai, ele começa a abrir os nossos olhos para que a gente enxergue a vontade de Deus. E o que é isso? Isso é discipulado. Olha só, isso é discipulado. Quando você está ouvindo de Deus por meio da Bíblia, você está sendo discipulado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Gente, olha como isso é forte. Quando você recebe uma revelação, você está sendo, na Bíblia, você está sendo discipulado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Gente, como isso é maravilhoso. A segunda maneira que nós somos discipulados, eu falei, só estou repetindo, é por meio das experiências da vida. Aí fora, às vezes os pais, quando tem um filho assim muito rebelde, e que o filho às vezes quer sair de casa, e o filho quer se rebelar, quando um pai assim é um pai meio cabra macho, ele normalmente diz assim, você quer ir? Você quer ir, né? Então tá. A escola da vida é o mundo. Então vai lá que você vai ver lá, você vai aprender lá. Eu sei que o mundo vai te ensinar. Olha só, num certo sentido, o pai ele tem uma certa coerência. Uma certa coerência, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer tomar certos caminhos que vão contrários ao caminho do sucesso, ao caminho do crescimento e de buscar ter uma vida na fase madura da vida, uma vida equilibrada, saudável. E a gente acaba tomando decisões imaturas. E acaba que a gente faz o quê? A gente sofre quando a gente toma essas decisões. Vamos trazer para a Bíblia agora. Olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver que quando nós estamos na jornada da vida cristã, Deus está nos permitindo passar por provações, também passamos por tribulações, aflições e até tentações. Não sei se eu posso dizer que a tentação é a última, talvez a tentação tinha que ser a primeira, né? Porque a gente é tentador da hora. E todas essas situações, essas experiências do nosso dia, elas também é um meio que nós podemos estar sendo lapidados, ou seja, discipulados por meio das experiências. Se você quer entender mais profundamente, assiste lá a última mensagem. E a terceiro meio que eu entendo que nós somos discipulados é por meio dos relacionamentos. E que eu disse que os relacionamentos podem se dar no contexto de um pequeno grupo de pessoas ou através do 1 a 1, que nós falamos muito aqui na igreja, o discipulado 1 a 1, em que também é esse relacionamento pessoal, você com a figura do seu discípulo, então com a figura do seu discipulador. E eu quero hoje falar sobre isso com vocês. Eu quero falar hoje sobre esse discipulado relacional. Esse discipulado de relacionamento com o seu irmão, com o seu discipulador, com o seu discípulo. Se você não tem discipulador, com um mentor espiritual, com alguém que vai te ajudar na jornada, alguém que vai te alinhar cada vez mais e vai te conduzir para mais perto de Jesus, para o chamado de Jesus. Eu quero falar hoje sobre isso. Porque quando a gente pensa em discipulado relacional, tem gente que fala assim, não, isso é coisa humana. Isso aí é uma metodologia da igreja. A igreja que inventou isso não tem nada de Deus, isso não tem nada de bíblico. Isso aí foi a igreja que criou para que a gente possa ficar prestando conta da nossa vida para os outros. Mas será que realmente foi uma igreja? Será que isso é um método humano? Ou será que o discipulado relacional é algo que realmente nasceu no coração de Deus e tem um propósito e é importante, é vital para a nossa vida? Olha só, eu olho para as Escrituras, irmãos, e eu vejo que o discipulado relacional, ele está em toda ela, praticamente de Gênesis a Apocalipse, eu consigo enxergar o discipulado relacional. O discipulado relacional, ele não nasceu no coração do homem, mas ele nasceu no coração de Deus. O primeiro discipulador, vamos dizer assim, quem foi? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, gente, que foi o primeiro discipulador. A Bíblia diz que Deus, ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Criou Adão, à sua imagem e semelhança. Deus, então, colocou esse homem no jardim.
E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus ele ia lá conversar, ele ia lá se relacionar com esse homem chamado Adão. Agora, olha só, Deus, o supremo, o imensurável, aquele que não temos assim como dimensionar, esse Deus ele ia no jardim todos os dias conversar com o homem. Duas coisas então tem que vir na nossa cabeça. A primeira coisa, como é que Deus vinha? Como é que Deus aparecia no jardim, né, para falar com o homem? A Bíblia, ela não esclarece como que Deus, como que era a forma que Deus, ele aparecia ao homem. Mas Deus, de alguma maneira, ele é como se ele saísse do céu e ele descesse ao jardim e ele aparecia ao homem. Na teologia nós chamamos isso de teofania. Teofania é o conceito que se dá para a aparição de Deus ao homem. Então Deus, de alguma forma, e eu acredito que a forma que Deus aparecia ao homem era no formato de homem. Eu acho que Deus, ele se materializava como outro ser humano, né, de carne e osso, e ia no jardim todos os dias conversar com Adão. E essa conversa, será que Deus ia lá todo dia? Tipo assim, e aí Adão, trabalhou hoje? Tu capinou a juquira lá? Tu tirou os alimentos? Foi o que tu fez hoje? Me dá um relatório do teu trabalho. Vamos lá, vamos prestar conta aqui, Adão. Ó, estou te botando no jardim que foi para cuidar. Então vamos prestar conta. Quantas frutas tu comeu hoje? Qual foi a fruta que tu comeu? O que foi que você fez? Você tirou lá as ervas daninhas, tal. Você cuidou do cachorro, você botou comida para o gato, você botou os animais no sol, aqueles estavam com frio. Vocês acham que era isso que Deus ia fazer lá com Adão? Era, gente? Não, gente. Deus não ia lá para esse tipo de conversa. Deus ia até Adão para se relacionar com Adão, para ter um diálogo de amor com Adão, sabe, para desfrutar de um tempo de discipulado. Deus ia até Adão para discipular ele. Como assim discipular ele, pastor? Adão já não era um homem que refletia a imagem de Deus? Eu digo sim, ele refletia o próprio Deus. Só que todas as vezes que Adão ele se encontrava com Deus, eu entendo que ele tinha mais revelação da pessoa de Deus. Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, mais nós o conhecemos e mais nós nos apaixonamos, mais nós o desejamos. Então eu entendo que todos os dias, quando Deus ia até Adão, ali Adão podia conhecer mais um pouquinho de Deus. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que talvez você nunca pensou. A Bíblia diz que Deus, ele é um na sua essência, mas três em pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que quem ia lá no jardim era Jesus. Porque Jesus, ele já existe desde toda a eternidade. Então quem ia lá no jardim conversar com Adão era Jesus. Jesus ia lá, Jesus ia conversar com ele, Jesus ia ouvir ele, Jesus ia amar ele, eles iam caminhar junto pelo jardim. E Adão, ao ver Jesus, cada vez mais, ou seja, quando eu falo Jesus, eu falo Deus Filho. Toda vez que ele via o Deus Filho, ele cada vez mais conhecia esse Deus. Aqui eu vejo o primeiro discipulado na Bíblia, que é o próprio Deus indo ao encontro de Adão para se relacionar em amor. Em amor. Agora, mesmo o homem sendo discipulado pelo próprio Deus, ou seja, mesmo o homem tendo um encontro diretamente com Deus, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? O homem pisou na bola, o homem desobedeceu, o homem, ele pecou, o homem decidiu não ouvir a voz do seu Criador, que ia todo dia conversar com ele, e ele decidiu ouvir a voz da serpente que foi ali para enganá-lo, que foi ali para trazer confusão,
para trazer ali uma certa incredulidade acerca daquilo que Deus sempre estava conversando com ele. E aí a gente sabe que quando o homem ele pecou, a Bíblia diz que o pecado, ele acabou produzindo, ele acabou gerando uma consequência. O pecado, ele separou o homem de Deus, o pecado, ele gerou essa morte espiritual, e morte espiritual fala disso, de o homem estar separado de Deus, de o homem não estar mais agora unido com Deus, de o homem não estar agora num relacionamento profundo com Deus. O pecado gerou isso. O pecado separou o homem de Deus. O pecado não apenas separou, mas além de separar, o pecado deformou o homem de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele acabou fazendo o quê? Fazendo com que o homem perdesse a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi deturpado. O homem, ele foi maculado. O homem, ele ficou sujo. O homem, ele não mais refletia o seu Criador na sua essência. E aqui, gente, eu já quero deixar logo um primeiro princípio muito interessante que esse texto nos deixa acerca de discipulado. Porque eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizendo assim, que o sucesso do discipulado está nas mãos do discipulador. Eu já ouvi algumas vezes essa fala. E eu não concordo. E inclusive esse texto para mim é a maior evidência disso. Para mim, o sucesso do discipulado tem a ver com a disposição do coração do discípulo e não com a pessoa do discipulador. Porque se Adão era discipulado pelo próprio Deus, então quer dizer que se a gente acha que o sucesso está na mão do discipulador, então a gente vai dizer que quem foi o erro? Foi de Deus. E Deus foi o errado por Adão ter tomado outro caminho? Claro que não, a gente sabe que não. Vamos atravessar a Bíblia. Lembra de Jesus? Jesus tinha os 12. Jesus, por exemplo, eu não vou nem falar de Judas, porque alguém pode dizer, mas estava predestinado, que um ia trair. Então eu vou falar de Pedro. Quer dizer então que Jesus foi falho, a culpa de Pedro ter negado Jesus é porque Jesus não foi um bom discipulador? Quer dizer que Jesus não foi um bom discipulador a ponto de preparar o Pedro para ser um cara firme, de ser um cara que não tivesse a sua fé abalada em algum momento? A gente sabe que não. A gente sabe que o erro não tem nada a ver com Jesus. A gente sabe que o ser humano Pedro, ele acabou em algum momento fraquejando e traindo o seu líder, o seu senhor, o seu mentor. Então vou repetir, o sucesso discipulado tem a ver com a disposição do discípulo e não com a pessoa do discipulador. Então, se porventura, em algum momento da sua vida você já teve uma experiência negativa com algum discipulador e você tinha um pensamento tipo assim, eu não estou crescendo porque o meu discipulador, eu não acho que ele está me ajudando, eu digo negativo, você não está crescendo porque você não quer. Você não está crescendo, você tem que olhar para você mesmo e tem que reconhecer, se eu não estou crescendo, não é culpa do meu discipulador. Se eu não estou me parecendo com Jesus, isso tem a ver com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Porque o sucesso tem a ver com a disposição do seu coração e não com a pessoa do discipulador. Aí alguém pode dizer assim, Anderson, então quer dizer que o discipulador não tem responsabilidade nesse processo? Eu digo, não. O discipulador, claro que ele tem um grau de responsabilidade nesse relacionamento de discipulado. Mas o discipulador não é ele o ponto central do discipulado. O ponto central do discipulado não é o ser humano. O ponto central do discipulado é Jesus. É Jesus. Se Jesus estiver sendo o centro do nosso discipulado, a gente sempre vai crescer, vai avançar. Olha como isso é forte, gente. Se Jesus estiver sendo o centro da nossa vida, nós vamos continuar sendo transformados, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completar.
É essa promessa de Jesus, que Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou. Glória a Deus por isso, aleluia por isso, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está ali, ó, sempre ao nosso lado, falando com a gente, para que a gente possa ouvir Ele, olhar para Ele e ser transformado por meio dEle. Olha só, o homem errou, o homem falhou, o homem acabou pecando. Isso trouxe consequências, como eu falei. Agora, apesar do homem ter falhado, de o homem ter pecado, o amor de Deus pelo ser humano não mudou. Mesmo o homem ter pisado na bola, isso não significa que Deus deixou de amar o homem. Claro, a gente sabe que o pecado produziu uma separação, mas isso não mudou o coração de Deus pelo ser humano que Ele criou. E a gente vai vendo então que Deus, desde o início, Ele traça um plano de quê? Um plano de resgate, um plano de reconciliação e de restauração. Um plano de resgate, de reconciliação e de restauração. E eu sei que você sabe que esse plano perfeito de Deus, ele se dá na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus ali na cruz, Ele nos resgata, nos reconcilia, e Ele está trabalhando a restauração nossa, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas antes de chegar em Jesus, Deus, desde Adão, Ele tem um meio no qual Ele trabalha para que, até que chegasse a plenitude dos tempos, o ser humano pudesse estar conhecendo a Ele e podendo experimentar dEle. E se a gente for olhar isso no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, Ele usou como meio para que o ser humano pudesse se voltar para Ele e pudesse reconhecer a Ele. Eu vejo que esse meio foi o discipulado. O discipulado. Por conta do tempo, eu não tenho como usar aqui, talvez, todos os exemplos bíblicos, mas deixa eu falar alguns aqui rapidinho com você. Por exemplo, Abraão. Gênesis, eu vou ler, abra sua Bíblia aí, Gênesis 12. Abra comigo aí, Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Pois eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, aqui nesse texto, Deus, Ele se revela, aqui nós vamos ver uma outra teofania. Deus se revela a Abraão e Deus chama ele e diz assim: Abraão, eu quero começar algo novo com você. Eu quero começar uma nova história através da sua vida. Você será um pai de uma grande multidão. Eu estou levantando uma nova nação e vai começar através da sua vida. Por isso, sai de onde você está e eu quero que você vá para a terra onde eu vou te mostrar. E Abraão, E Abraão fez o quê? Obedeceu o chamado de Deus. Deus mandou, ele saiu de onde ele estava e foi para um lugar que nem ele sabia para onde ele iria, mas ele obedeceu. E ele então foi rumo ali no deserto em direção a Canaã, que era a terra que Deus tinha para ele. Agora, nesse trajeto de Deus, aonde ele saiu de Harã, até ele estar em Canaã, na verdade ele chegou em Canaã muito depois de alguns dias, mas todo esse processo, toda essa caminhada na vida de Abraão, passou-se muitos anos. Se eu não estou me enganado, do tempo que Abraão saiu de Harã até quando ele teve um filho, se eu não estou enganado, passou-se 25 anos. 25 anos, Deus disse: sai da tua terra, que eu vou te fazer um homem grande, vou começar uma nação grande através de ti, eu te darei um filho, e desse filho sairá uma grande descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. Só que essa promessa passou 25 anos para se concretizar. E durante essa jornada, do ano 0 até o ano 25, muitas coisas aconteceram.
Muitas coisas aconteceram. Muitas vezes Deus apareceu para Abraão. E quando Deus aparecia para Abraão, Deus aparecia para quê? Para discipular ele. Como assim, pastor? Pode ler. Eu quero te encorajar, você ler. Leia a história de Abraão, você vai ver que todas as vezes que Deus aparecia para ele, você vai ver que ali havia um relacionamento de discipulado. Um exemplo disso, a gente pode enxergar lá no livro, lá no capítulo 17 de Gênesis, quando ali está contando o quê? Abraão, ele tinha uma dificuldade, ele era mentiroso, né? Vocês sabem, né, que às vezes ele descia, por exemplo, ao Egito, e ele acabou mentindo lá, que dizendo para Sara, olha, Sara, se alguém te perguntar aí, você fala que você é minha irmã, não fala que minha mulher não. Ele até tinha uma justificativa, vamos dizer assim, aplausível, mas ele estava mentindo. E além de ter mentido, a gente sabe que Abraão, em algum momento, o que aconteceu? Como não estava se cumprindo a promessa de Deus, de que o filho ia chegar, a mulher dele veio com um conselho sábio. Qual foi o conselho da mulher? Disse assim, amorzinho, chega aqui. Amor, olha, eu já estou uma veinha, você está um outro veinho, nós dois aqui já não sai mais nada, né? Não vai sair nada aqui de nós. Então, assim, Deus te fez uma promessa, Deus falou que ia te dar um filho, mas Deus não disse que ia ser comigo. Deus não disse que ia ser comigo. Deus disse que ia te dar um filho. Então, Abraão, dorme com a minha escrava, porque a promessa, ela vai se cumprir. Abraão olhou para Sara, falou, Sara, um bom conselho, verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. E é bem provável, talvez, a empregada lá, a serva talvez fosse uma jovenzinha bonita, né? Aí que Abraão ficou assim, Sara, olha aí, coisa boa, né? Uma jovem bonita aqui, e ainda tem um menino aí, Sara, não, verdade, então, eu pode achar chama. Então, Sara, vamos esquematizar aqui, então, um encontro comigo com a tua escrava, né? Para rolar aí esse somebody love, né? E aí o que aconteceu? Abraão tem um filho com a escrava. Quando isso acontece, o que Deus faz com Abraão? E é isso que está lá em Gênesis 17, você vai ver lá no versículo 9, quando Deus diz assim para ele, da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, a aliança que eu fiz contigo, tanto com você, como com os seus futuros descendentes. Olha o que Deus disse para Abraão, Deus chamou a atenção, leia lá do versículo 1 até o versículo 9, você vai ver que Deus, ele está ali chamando a atenção de Abraão, dizendo assim, Abraão, o que você está fazendo? Quem te mandou você ter um envolvimento com a escrava? Eu por acaso disse para você fazer isso? Eu te disse que te daria um filho, mas não era uma filha de escrava, o filho que eu vou dar é da sua mulher. E Deus então disse para ele, olha Abraão, eu fiz uma aliança contigo, guarde essa aliança que eu fiz com você. E ele diz mais, ele disse, olha, guarde você essa aliança e a sua descendência também tem que guardar essa aliança. Agora, irmãos, vamos pensar aqui. Se Deus fez uma aliança com Abraão e Deus disse para ele assim, que essa aliança que ele fez com ele deveria passar para a próxima geração, a pergunta é, como que a próxima geração ia conhecer a aliança? Como que Isaac ia conhecer, saber da aliança que Deus fez ao seu pai? Como? Como, gente? Através do seu próprio pai. Era o seu pai, ou seja, Abraão que tinha que transmitir, que tinha que gerar no coração de Isaac a aliança, a promessa, os princípios, os valores. O pai deveria preparar o filho para permanecer fiel na promessa que Deus fez. E assim Isaac também tinha que fazer com seu filho, Jacó. Ele tinha que transmitir essa aliança. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso fala de continuidade, ou seja, Deus começou algo com Abraão, que não terminou em Abraão, mas que deu continuidade em Isaac,
e que deu continuidade em Jacó. Agora como? Por meio de discipulado. Se Abraão não tivesse discipulado o coração do seu filho, o seu filho tinha talvez se perdido. Se Isaac não tivesse discipulado o coração do seu filho, e é interessante que Isaac teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Um se perdeu, o outro continuou firme na promessa. Jacó teve 12 filhos, foi 12, né? É isso, né? As 12 tribos de Israel, né? Dos 12 filhos que ele teve, deu-se toda a continuidade, toda a multiplicação da nação de Israel, porque através daqueles 12 filhos foi que se gerou as 12 tribos de Israel. Gente, vocês estão vendo aqui o discipulado dando continuidade? Porque de pai para filho vai sendo transferido, vai sendo transmitido, vai sendo gerado conceitos, princípios, valores para a vida da próxima geração. A próxima geração, ela vai conhecer Deus, porque a antiga geração gerou isso no coração dela. Se a gente for olhar à luz de toda a Bíblia, nós vamos ver então isso acontecendo. Você quer um exemplo? José, com 17 anos de idade, ele foi levado como escravo, um jovem, foi levado como escravo para uma nação idólatra, uma nação que não temia Deus, uma geração que não servia nem um pingo a Deus, e mesmo esse jovem, estando numa cultura diferente, no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo feiticeiro, num povo que não amava Deus, que não buscava Deus, esse jovem não se perdeu. Esse jovem passou por tribulação, esse jovem foi tentado, ele teve aflição, ele teve tribulação, ele foi provado. Josué passou por tudo isso, mas Josué, ele não se perdeu na caminhada. Agora a pergunta é, por que José não se perdeu? O que havia de tão forte no coração de José, que não fez José se perder? Irmãos, para mim, José não se perdeu, porque dentro dele foi gerado, não foi informação, foi gerado um amor tão grande por Deus, que mesmo ele estando no meio de uma geração que não servia a Deus, que não buscava a Deus, que não tinha prazer em Deus, ele não se perdeu. E quem foi que gerou isso no coração de José? Foi o pai dele. A referência de José era Jacó. Com quem ele aprendeu sobre Deus? Foi com o pai dele. Foi o pai dele que ele via orando. Era o pai dele que ensinava para ele. Era o pai dele que tinha um exemplo de vida. Foi o pai dele que gerou essa semente de seguir, de servir a Deus com intensidade. Vocês estão entendendo? E aí você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. Você vai ver isso, por exemplo, Jetro, Moisés. Você vai ver isso com Moisés e Josué. Você vai ver isso com Elias e Eliseu. Você vai ver isso com Davi e Salomão. Você vai ver isso com muitos e muitos homens e mulheres que no Antigo Testamento foram transferindo essa vida de Deus para a próxima geração. Até que chegou no próprio Jesus. Jesus, o que foi que ele fez? Jesus, ele veio ao mundo e quando ele começou o seu ministério, ele não somente foi anunciar às pessoas a mensagem do Evangelho, mas além de anunciar o Evangelho, ele fez o quê? Ele pegou 12 discípulos, trouxe para perto, e com esses 12 discípulos, o que foi que ele fez? Ele foi discipular. Ele foi discipular. E como que era esse discipulado? Era por relacionamento. Era na caminhada. Era na jornada. Os discípulos, eles viam e ouviam Jesus. Eles estavam aprendendo com aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus fazia. Os discípulos aprendiam porque o próprio Jesus dizia para eles assim, ó, agora vocês, olha, eu fiz aqui, agora eu quero que vocês vão lá e façam. E os discípulos iam lá e faziam. E os discípulos faziam, e quando eles voltavam, que eles iam contar para Jesus como foi aquela experiência, Jesus então ia ali
discipulá-los, Jesus ia orientar, Jesus ia direcionar eles naquilo que eles fizeram. Como, por exemplo, teve um texto que, acho que está lá em Lucas capítulo 9, que fala que Jesus enviou 70 discípulos. E quando eles voltaram alegres, voltaram pipocando, dizendo: eita moço, conversando entre eles, tu viu aquele demônio? Eu disse assim: sai Satanás, e o demônio saiu na hora. E eles voltaram todos felizes porque os demônios saiu na autoridade do nome de Jesus. E eles foram contar isso para Jesus. Eles falaram: Jesus, mas não é que deu certo mesmo, cara, a gente chegou lá, moço, eu só fiz assim, ó, sai, e o demônio já de lá já caiu, já estrubuchou, e já saiu, foi embora, e o cara foi liberto, eles estavam todos felizes e alegres. Jesus disse assim: muito bem, glória a Deus, que bom que vocês foram, que bom que vocês oraram, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês devem ter alegria no coração de vocês queimando, não é porque o demônio saiu. Isso aí é uma autoridade que eu já dei para vocês, e isso vai dar certo, porque eu estou dando autoridade no meu nome sobre vocês. Vocês devem ter alegria, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque vocês estão salvos. Isso é o quê? Isso é discipulado. É Deus na pessoa do Filho, discipulando aqueles discípulos. E esses discípulos discipularam os seus discípulos, e discipularam discípulos, e discipularam discípulos, e hoje estamos nós aqui. Nós hoje só podemos ser seguidores de Jesus, porque a nós um dia, alguém anunciou o Evangelho. Se ninguém tivesse anunciado o Evangelho a nós, como é que a gente poderia hoje crer nesse Evangelho? Se você não tivesse sido cuidado por alguém, e quando eu digo cuidado, irmãos, eu digo cuidado no sentido mesmo de alguém que te ajudasse na caminhada. Porque quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é como um bebê na fé. Você precisa de pessoas que vão te ajudar na caminhada. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a responsabilidade de, como pai, de preparar os meus filhos não apenas para a profissão que eles vão ter no futuro, não apenas para que eles sejam meninos, homens e mulheres, a Ana e Isabel, ser 2 pessoas que no futuro vão ser pessoas com bons valores, pessoas honestas, pessoas certas. Não. Acima de tudo, eu preciso preparar os meus filhos para serem apaixonados por Jesus. Eu tenho essa missão, essa responsabilidade. E o que é isso? Isso é discipulado. Então, para encerrar aqui, irmãos, eu quero dizer que o discipulado relacional, ele não é coisa de homens. O discipulado relacional é de Deus. É de Deus. Todos nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, que estão nos ajudando a levar para mais perto de Jesus. E nós também temos que estar ao lado de outras pessoas para levar elas para mais perto de Jesus. Eu tenho procurado andar perto de algumas pessoas que eu vejo a vida de Jesus, que eu admiro, que eu vejo, características que eu preciso ter. E eu procuro me aproximar e me relacionar com essas pessoas, porque quando eu estou perto dessas pessoas, eu percebo que eu aprendo, eu sou mudado, eu sou transformado, eu posso refletir sobre a minha própria vida, como eu estou vivendo, e posso decidir ser mais parecido, não com essas pessoas, mas ser parecido com Jesus através da vida dessas pessoas. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Paulo disse assim: olhem para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês estão vendo Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Então, meus irmãos, não abra mão do discipulado relacional. Se aproxime de pessoas, homens e mulheres de Deus. Se você tem um discipulador, que você assim vê a vida de Deus nele, que você vê a vida de Deus nela, cola nele, cola nela, anda com ele, anda com ela, para que você possa cada vez mais aprender. Isso não tem que ser automático, não vai ser automático, isso não tem que ser mecanizado, isso não tem que ser de maneira engessada, uma coisa chata. Irmãos, eu vou ser até bem sincero com vocês. Hoje, essa visão de ter uma reunião de discipulado, onde você senta com o seu discípulo toda semana,
para olhar para a cara dele e dizer assim, como você está? Aí diz, eu estou bem. Aí você diz, como está a tua família? Eu estou bem. Como estão teus filhos? Eu estou bem. Para mim, esse não é o discipulado bíblico. Não é. Para mim, o discipulado bíblico, ele é esse discipulado onde, no relacionamento, na caminhada, nós estamos aprendendo mais de Jesus. Estamos crescendo mais de Jesus. Eu acredito que o discipulado cristocêntrico, o discipulado que eu vejo na Bíblia é como o de Paulo com Timóteo. Paulo vai caminhando com o seu discípulo e ele vai aprendendo o seu discípulo vai aprendendo com ele. E uma coisa que é interessante que eu lembrei agora é que o discipulado ele é como uma avenida de mão dupla. Uma avenida de mão dupla. Embora haja a figura do discipulador e a figura do discípulo, mas sempre o discipulador e o discípulo estão aprendendo um com o outro. Eu aprendo muito quando eu estou com aquelas pessoas que eu discipulo diretamente. Eu sempre estou aprendendo com eles. Eles não sabem quantas coisas eu aprendo com eles. Semana retrasada eu estava com um discípulo conversando. A gente começou a conversar, era 7:30 da noite, 8 horas, era 8 da noite. E a gente foi conversando. Gente, quando a gente olhou, eu e ele, já ia dar 11 da noite. Mas foi uma conversa assim, tão natural, tão espontânea, tão gostosa, tão edificante e tão cristocêntrica, porque essa conversa nos levou para mais perto de Jesus. E eu não sei ele, mas eu voltei para casa mais aleluiado. Eu voltei para casa dizendo assim, uau, que conversa gostosa foi essa que eu tive hoje com esse irmão. Que tempo maravilhoso foi esse. Deus, como eu aprendi, Ele não sabe o quanto que eu aprendi. Eu acho que eu não fui lá, não foi para dar não, Senhor. Eu foi para receber, porque o quanto que eu aprendi nessa conversa, nesse relacionamento de propósito. Então, discipulado é isso. Discipulado é um relacionamento com o propósito de gerar o caráter e a vida de Cristo. Então se relacione, não fique isolado, se relacione com pessoas que vão te ajudar a se parecer mais com Jesus. Amém? Amém, gente? Você que está online aí, amém? Vocês estão vivos aí, gente? Eita glória! Eu quero terminar orando sobre isso. E se porventura você já teve alguma experiência negativa, eu quero te encorajar a você, nesse momento, entender que a experiência negativa que você teve não foi o discipulado cristocêntrico, foi uma outra coisa, foi um erro. Inclusive, na próxima semana eu vou falar sobre por que alguns discipulados não dão certo. Eu vou falar sobre isso na 5ª ministração. Por que alguns discipulados dão certo, por que outras não dão certo. Eu vou aprofundar sobre isso. Mas eu quero encorajar vocês agora a você entender que o discipulado bíblico, ele sempre gera vida. Sempre. E se você precisa restaurar o relacionamento, você com o seu discípulo, com o seu discipulador, ou se você não tem esse relacionamento com o propósito de que a vida de Cristo é gerada, que tal agora você decidir isso? Que tal agora você decidir buscar um discipulador, ou você discipular alguém que esteja precisando de ajuda? Vamos orar assim? Vamos falar com Deus assim? Vamos falar com Ele? Você pode abrir seu coração para Jesus nesse sentido? Vamos falar com Deus? Senhor, a Tua palavra, ela está muito clara em nos ensinar que um dos meios que nós podemos ser mais parecidos contigo é através dos relacionamentos. Que o Senhor usa o outro, o Senhor usa o meu irmão, o Senhor usa o meu amigo, o Senhor usa o meu mentor, o Senhor usa o meu discipulador para me levar para mais perto de Ti. E assim como eu, Deus, posso ser instrumento para ajudar outras pessoas a se parecer mais contigo. A minha oração essa noite, para encerrar esse encontro, essa conversa,
é que isso que eu falei não seja informações, mas que seja princípio, que seja gerado no coração de pessoas que está participando, que está ouvindo essa mensagem. A minha oração é que lá no íntimo o Senhor venha trazer um despertamento da importância do discipulado por relacionamento. Eu oro, Deus, que se alguém aqui hoje tem uma reserva, uma ferida, sobre alguma coisa que aconteceu no passado e que gerou um bloqueio, eu oro para que nessa noite o Espírito Santo venha falar no íntimo do coração, levando essa pessoa a liberar perdão, a pedir perdão, a reconhecer talvez que erramos, não soubemos lidar, falhamos no processo, mas que estamos entendendo biblicamente como que nós podemos discipular uns aos outros de maneira que a vida de Cristo seja cada vez mais evidenciada, revelada por meio desse relacionamento com propósito. Eu oro assim, Deus, por cada célula, por cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, já passamos do horário, já são 9h15, mas glória a Deus, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom falar sobre esse tema discipulado, e eu quero encorajar você a estar refletindo sobre isso. Reflita sobre isso, que nessa semana a sua célula possa conversar sobre isso, e que seja uma conversa muito gostosa para a glória de Jesus. E semana que vem eu vou compartilhar mais um vídeo, dando continuidade, aonde eu vou falar com mais profundidade sobre o propósito do discipulado. Que Deus abençoe vocês, ó, um beijão em nome de Jesus para cada um, e deixa o meu coração, ó. Vocês são top. Valeu, gente, graça e paz, galera do online.